cabisbaixo e pensativo, ele vai. É normal os sentimentos de um bom pai. Segue adiante. Meus irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém. Senhor Deus, Senhor nosso Pai, obrigado, Deus, por tudo que ouvimos, Pai, por até aqui, Pai. Obrigado, Deus, pelos louvores, obrigado pela palavra, Deus, cantou. E agora chegou a hora, Pai, de ouvirmos a Sua palavra, Deus. O Senhor vem usar, Pai, a Sua serva, Deus, como seu instrumento, Deus, Pai, estar tocando nos nossos corações, Deus. Vem usar ela, Deus, Pai, estar ministrando, Pai, nos nossos corações, Deus. Abençoa ela, Pai, toda a sua família, Pai. Vem usar, Pai, ela, em nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. É motivo de muita alegria estar aqui. Confesso para os irmãos, eu não sou pregadora. Eu estou muito nervosa, então eu vou pedir para os irmãos terem um pouquinho de paciência comigo, amém? Aproveitando que os irmãos estão em pé, vou pedir para os irmãos que abram em Gênesis, capítulo 21. Amém? Eu vou ler o capítulo 21, apenas o primeiro versículo, e depois nós vamos ler o capítulo 22, que diz assim. A minha Bíblia é um pouquinho diferente, tá, irmãos? Mas a tradução é a mesma. De acordo com a sua promessa, o Senhor Deus abençoou Sara. Ela ficou grávida. Irmãos, aqui no capítulo 21, vai dizer, né, o quanto Abraão e Sara, eles desejavam ter um filho. O filho da promessa que Deus havia prometido na vida deles. E ali mesmo que na velhice, Deus cumpriu a promessa que Ele havia feito na vida de Abraão e Sara. Porém, certo dia, Deus chegou a Abraão e falou assim, Isaac, ele era muito amado pelos seus pais, por Abraão e por Sara. E certo dia Deus chegou a Abraão e falou, peraí, como Abraão amava muito aquela criança, irmãos, Deus falou assim, eu vou colocar o meu servo em prova. E ali ele pediu que Abraão pegasse o seu filho, a qual ele tanto amava, e levasse ele até a terra de Moriá. Na minha tradução vai falar até a terra de Moriá. E na montanha que Deus lhe mostrasse, ali era para ele queimar o seu filho em sacrifício. Eu imagino Abraão, irmãos, como pai, nós que somos pais. Ali Deus havia feito uma promessa para ele. E eu ouvi Deus dizendo assim, pega o seu filho e leve a sacrifício e entregue a mim. Imagina Abraão, irmãos, tanto ele amava aquela criança, então Abraão poderia ter pensado, nossa, Deus me deu a promessa e agora vai tomar a promessa de mim. Mas Abraão, um servo confiante no Senhor, um servo a qual ele obedecia a voz de Deus. Em muitos momentos, irmãos, nós devemos confiar no Senhor, não importa a situação em qual nós estamos, mas nós devemos confiar no Senhor. Aleluia. E ali, a Bíblia vai nos falar que no dia seguinte, Abraão se levantou pela madrugada, pegou o seu jumento, cortou a lenha para o sacrifício e foi para o lugar onde Deus havia mandado ele ir. E com ele levou 2 empregados. Irmãos, e ali creio que Abraão, no meu entendimento, ele nem avisou Sara. Porque se ele tivesse falado, era capaz dela falar para ele, não, você se entrega em sacrifício, mas o meu filho amado não. Nós somos mães, nós pensamos assim. Mas Abraão a todo momento confiando no Senhor. E a Bíblia vai dizer que no terceiro dia, Abraão viu um lugar de longe. Então ele disse aos seus empregados,
fiquem aqui no local com o jumento, que eu vou adiante adorar a Deus com Isaac. A todo momento, irmãos, Deus confiando na provisão do Senhor. Aleluia, Deus. E os empregados ficaram ali. Abraão pegou a lenha, colocou nos ombros de Isaac e seguiram caminhando. Isaac, irmãos, um menino muito esperto, ele olhou para o pai dele e falou: pai, nós temos a lenha, o fogo, mas aonde está o cordeirinho? E aí Abraão, irmãos, como que Abraão ia olhar para aquela criança e falar assim: ai, meu filho, você é o sacrifício ao qual o Senhor me ordenou. Imagina para aquele pai olhar para o seu filho e falar aquilo. Mas Abraão falou assim para Isaac: que Deus iria prover naquele momento. Então eles seguiram caminhando e eles chegaram até o altar. Abraão fez um altar, arrumou a lenha e depois amarrou e o colocou sobre o altar. Amarrou Isaac e colocou sobre o altar. E em seguida ele pegou a faca para matá-lo. E ali um anjo do céu bradou: Abraão! Abraão! E ele respondeu: estou aqui. Então o anjo respondeu a ele e falou assim: não machuque o menino. Oh, aleluia, Deus. Não lhe faça nenhum mal, porque agora eu sei que você teme o seu Deus, pois não me negou o seu único filho, a qual você tanto ama. Oh, aleluia! Ali nós vemos, irmãos, o quanto Abraão era um homem de fé. Em todo momento ele não deixou de confiar no Senhor teu Deus. E assim é nas nossas vidas. A todo momento não devemos deixar de confiar no nosso Deus. Glória a Deus. É verdade. Porém, irmãos, ali Deus, ele poupou a vida de Isaac. Mas ele não poupou a vida do seu único filho, a qual ele tanto amava também, para entregar ele numa cruz, para que eu e você estivessem aqui nesta noite. Ele não poupou a vida do seu único filho, pelo meu e pelo seu pecado. Aleluia! O que nós temos feito para retribuir a Deus? Será que a nossa fé está sendo como a de Abraão? Será que nós estamos sendo fiéis verdadeiramente e amando Ele acima de todas as coisas? Qual tem sido a nossa prioridade? Aleluia! O que nós temos feito para o Senhor? Será que nós estamos amando mais as coisas dessa terra do que as coisas a qual nós vamos vivenciar lá no céu, onde está a nossa verdadeira riqueza? Glória a Deus, aleluias! Irmãos, se nós somos abençoados hoje, foi porque alguém lá atrás foi fiel e obediente à voz do Senhor. Se nós estamos aqui, irmãos, oh, aleluia. Que nós possamos ser fiéis a cada dia, irmãos, e não desobedecer a voz de Deus, porque Ele não pensou duas vezes antes de entregar o seu filho para que nós estivéssemos aqui hoje. Então que nós possamos honrar a Deus acima de todas as coisas, que nós possamos ser fiéis verdadeiramente, amá-lo Ele de todo o coração, que nós possamos ter mais fé, que nós possamos viver de acordo com a vontade do Senhor, porque assim como Ele foi fiel na vida de Abraão, assim Ele será nas nossas vidas. Glória a Deus. Irmãos,
essa foi a mensagem a qual o Senhor colocou no meu coração. Eu confesso que na segunda-feira, quando a Elaine me mandou a mensagem, eu não estava conseguindo dormir. Eu já estava pronta para ir dormir. E eu não estava conseguindo, já tinha colocado as crianças para dormir. Ali eu desliguei minha internet e falei... Aí acho que foi por volta, depois das 11 mais ou menos, eu liguei a internet de novo. Aí chegou a mensagem da Elaine. E ali, irmãos, a hora que ela falou do convite hoje, eu falei, meu Deus, eu só sabia falar para Deus, e agora? E agora? E naquela madrugada eu já não estava conseguindo dormir, irmãos. Aí que eu não consegui dormir mesmo. Acho que eu fui dormir por volta de umas 3 horas da manhã. E eu fiquei perguntando para Deus, e agora, Senhor? E agora? E ali no outro dia eu falei pro meu esposo, e eu já fui orar, buscar a Deus uma palavra, e nada. E quando foi na segunda-feira à tarde, eu orando a Deus, e o Senhor... Aleluia! Eu pedindo a Deus a confirmação, falei, Deus, e agora? E ali Deus me deu apenas a mensagem. E eu falei, e agora, Senhor, o que eu vou falar? E aí eu coloquei a Bíblia de lado, porque não vinha nada. E aí quando foi, eu deitei na cama, de repente algo começou a soar no meu coração, suar. Aí eu levantei rapidamente, peguei o papel, a caneta e fui escrevendo aquilo que o Espírito Santo estava ministrando no meu coração. E essas são experiências que eu não tinha algum tempo atrás. E foi preciso, irmãos, esse congresso ele ficou marcado na minha vida, porque precisou Deus usar uma adolescente para falar. Você só vai me buscar em época de congresso, só vai orar na época de congresso. O que vocês estão fazendo para mim? Aqui olha para mim, o que você está fazendo para mim? Acorda, o momento é agora, de nós buscarmos a Deus, é agora, irmãos. Porque depois que Jesus voltar, não adianta, não vai ter tempo mais para nada. O momento de trabalharmos para Jesus é agora. E depois daquele congresso começou na segunda-feira, irmãos, aquele desejo de buscar, de ler a Bíblia. Até os irmãos, alguns acompanharam, Deus tocou no meu coração de gravar alguns vídeos. E ali eu falo, né, não tenho vergonha de nada, mas aqui é totalmente diferente. Parece que a responsabilidade é maior. Mas que Deus, assim eu falo para o Senhor, eis-me aqui. Aleluia. Porque eu estou disponível para trabalhar para o Senhor. Aleluia, Deus. E assim eu quero que seja na vida dos irmãos também, irmãos. Estejam disponíveis para falar do amor de Deus. Amém, irmãos? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu peço perdão pelo nervosismo, é a primeira vez, mas que Deus venha me capacitar a cada dia, que os irmãos venham interceder pela minha vida, pela minha família, e que o Espírito Santo possa falar melhor ao coração de cada um nesta noite. Amém. Aí eu agradeço a Elaine, a vida do pastor, pela confiança. Amém. Obrigada pela oportunidade. Que palavra maravilhosa, né? A Bíblia, quando é ministrada, não adianta, né? A Bíblia, ela é suficiente. Tem muitas pessoas que dizem por aí, não, que precisa de um pouquinho mais, de algo mais. Eu vou dizer pra você, a Bíblia é suficiente. É suficiente. Aleluia. Voltando aqui um pouquinho, né? No texto a qual a Maiara, ela leu, né? É algo interessante da gente vermos que quando Abraão, ele chega e fala para os seus moços, e fala ali para eles, né? Olha, nós subiremos, mas nós voltaremos. Olha a fé desse homem. Oh, que coisa maravilhosa. Como é que está a minha, a tua fé? No momento da dificuldade, no momento da luta? Será que estamos crentes? Estamos crendo no nosso Deus? Ele disse, nós vamos subir. Ele sabia que Deus tinha pedido o filho dele. Ele estava subindo para oferecer o filho em sacrifício. Este era o método, este era o sentido, era o que ele estava fazendo. Era subir para oferecer Isaac em sacrifício. Mas a fé dele estava inabalável, confiando no seu Deus. Ele sabia que Deus iria fazer alguma coisa. Sabe por quê? Porque a promessa não morre. A promessa, ela nunca morre. Se foi o Senhor quem prometeu, pode
dizer, acabou a promessa, encerrou ali, não tem mais jeito, acabou. A minha promessa foi embora. E o Senhor lá de cima observando, e a promessa continua. Eu não sou homem, não sou homem para mentir, não sou homem para falhar. Eu sou Deus de promessa, eu sou Deus de provisão. Sou eu quem faço, sou eu quem mando, sou eu quem ordeno, sou eu quem testo a sua fé, aleluia. E ele subiu e eles também voltaram, regozijando de alegria e cada vez mais crente, porque imagine eu e você, numa situação dessa, chegar lá no momento de oferecer o nosso filho em sacrifício e de repente o Senhor, bradar do céu e enviar o cordeiro para ser ali imolado no sacrifício. Como é que você ia voltar nesse culto, irmã Isolina? A fé ia estar onde, lá em cima, sabe por quê? Porque você viveu milagres nunca vivido. Você viveu um milagre que nunca tinha acontecido na sua vida. Assim é comigo e com você. Há momentos que Deus nos põe em alguma situação, às vezes difícil, às vezes dolorosa, às vezes olhando e não encontrando saída. Mas sabe por quê? É para aumentar a minha e a tua fé. É para aumentar a minha e a tua fé. Aleluias. Glória a Deus. Eu quero convidar nesta noite a nossa irmã Evelyn para adorar juntamente com a igreja toda o louvor Eis-me Aqui. Amém? Aleluia. E eu quero que você nesta noite fique em pé neste momento desta adoração. E se no seu coração, aí no seu particular com Deus, aonde ninguém sabe, aonde só Deus sabe, só Deus conhece, só Deus visita, só Ele sabe o que está acontecendo, só Ele sabe o desejo que tem aqui no coração.